mais valores já. Gente, hoje eu tô quase pra ser a mulher troféu. Cara, eu não aceito isso aqui não, velho. Imagina, 18 anos, só pebinha, né? Vai dar certo, não pira. Não desiste. Fala, casal! Tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira, dia de 2 e ponto. Como você sabe, toda quinta, religiosamente, a gente tem vídeo aqui no canal às 18 horas. É isso aí, gente. Hoje é um dia especial, por quê? Cara, nós estamos com nossos amigos aqui, super, hiper referências pra gente, como casal, como vida. E quando a gente falou desse projeto de autodesenvolvimento em casal, há muito tempo a gente queria gravar esse conteúdo com Claro, eles. e a gente tá em São Paulo hoje pra estar com quem? Com o Casal Vete. Aplausos! Casal, gente, Bem casal engraçado. Vetinho, bem Gente, casal não, Vete. Andressa Araújo, Fabrício Araújo. Já com a Andressa Araújo Araújo. e com o Fabrício Araújo, não com a Dreca e com o Fábio, não é? É porque eu fui empresário aqui. Eu me empresário. Bem É, aqui a empresário, bem gente casal. Se arrumou bem bonitinho para falar com ele. Cara, a gente já conhece o Fábio e a Dreca há muito tempo. Eles Nossa. foram nossos padrinhos de casamento. A Andressa e a Edna são amigas aí de infância. É Então a bem- gente... Infância, Mais adolescente. Adolescente. Adolescente, tipo, de eu falar pra ela, olha, eu tô atrás de um gatinho aí, tá aqui. É. Era a Fabrício. Da época da 12 cirurgia. Cúmplices. Nossa, gente. Cara, se a gente tá junto há uns Foca. 10 anos, a gente se conhece desde quando a gente tava junto. Então, mais de 10 anos aí, essa amizade como um todo. Nossa. Nossa, Muito bom. É tempo. amiga. Vamos lá, gente. Autodesenvolvimento em casal. Pra gente não tem como desassociar dessa imagem dessas pessoas. É verdade. De verdade. Gente, eles são grandes empreendedores. São grandes pessoas também. São grandes amigos. E, assim, grandes pessoas, assim, um casal maravilhoso que a gente tem como referência. Ah, e, obrigado, assim, pessoal. eu queria que vocês começassem essa nossa conversa se apresentando. Quem são vocês, o que vocês fazem, porque a gente sabe, mas muita gente que está assistindo a gente não sabe. Então vamos lá. Então, vou começar? Vai, Meu nome é Fabrício Araújo, né? Sou médico veterinário, mas atualmente estou como empreendedor. Né? Eu já empreendo há 16 anos. Caramba. Eu tenho ainda o meu primeiro CNPJ. Meu primeiro CNPJ abri com Sério? 16 anos. Gente. Com 18 anos, eu tenho ainda 16 anos e desde lá o mesmo CNPJ. Que antes ele só foi mudando as modalidades da empresa, né? Aí atualmente a gente tem o Casal Vete, que é a marca minha e da Andressa, que é uma marca que envolve publicidade, envolve palestra, envolve conteúdo para veterinários. Temos o IDVET, que é uma empresa educacional voltada para veterinários na área digital, com foco para o domicílio. Temos também parceria com outro aplicativo, que é a AtendeVet, que é uma plataforma para veterinários online. E antes disso também, o meu empreendimento começou trabalhando no Sebrae, né, que eu fiz economia, estava fazendo economia na UFAM, de uma oportunidade de trabalhar no Sebrae, eu comecei a trabalhar lá. E de lá eu fui picado pelo empreendedorismo, porque lá eu ajudava outras empresas a se desenvolverem. E aí isso é muito massa, sou animal. E aí nisso, eu já atendia domicílio, né, meu bem? Exato, e toda vez que ele fala do Sebrae, as pessoas às vezes se assemelham ao outro por algum motivo. Aham. Ou é beleza, ou é... Não, era porque ele trabalhava no Sebrae. Nossa, esse aí vai ser rico? Não, porque já tinha um negócio diferente, sabe? Deu uma liga muito legal. Então, Tem ele a já Maria queria- Gasolina, dessa é a Maria Empreendedora. Entendeu? Maria Eu tô rindo, Empreendedora. mas é sério. Caraca, bom, esse aqui muito tá bom. saindo do norte. Porque, ai, gente, imagina, 18 anos, só pebinha, né? E aí, quando eu encontrei ele tô começando e pra mim foi bem interessante. Mas já vindo pra apresentação. Bom, eu já sou veterinária há 10 anos. Eu falo que empreender, eu aprendo desde criança. Quando eu tava no caixa com os meus pais. Meus pais sempre foram empreendedores. Então, essa ligação com dinheiro, com tipo, você faz, você recebe, sabe? De merecimento sempre foi bem grande, sabe? Meus pais já tiveram altos e baixos, bem alto e depois bem baixo, mas eu sempre acreditei que eu poderia muito mais, sempre foi muito forte em mim. Então, já entrando nessa parte empresarial, aí já faz 10 anos, né? Já faz 10 De anos forma que empreende. profissional. Isso, exatamente. E sempre juntos, sempre eu e o Fabrício. Na verdade, ali, quando eu saí da faculdade, não, né? Então, por isso que era... Na verdade, quando tu saiu da faculdade, tu vendia brigadeiro Ai, pra ter dinheiro pra ir eu no vou cinema. falar, é maravilhoso. Tem isso, Amigo, do brigadeiro. gente, é porque Na aqui porta a gente da tá sendo um escola. pouco mais social, mas a gente já se conhece, ó. Muito, cara. No tempo, tem que falar essa. No tempo que eu tinha... tem que falar, R$2 aqui naquela... Eu falava, amiga, eu tenho R$2, vamos comer. Isso era real, tá? Não tinha, gente, não tinha dinheiro.
dinheiro pra nada. Então, é bem legal, porque realmente a gente conhece um bom tempo nesse caminho nosso. E eles estão sendo muito modestos aqui, galera, mas o que aconteceu, na verdade, a gente acompanha de perto, não só por trabalhar em parceria, mas por estar acompanhando desde o início, é que eles estão revolucionando o mercado da veterinária. Se tem algum casal aqui que um dos cônjuges é dessa área da veterinária, vocês precisam conhecer o Casal Vet, e o que eles trouxeram pro mercado veterinário no que diz respeito ao atendimento domiciliar foi profissionalizar o atendimento domiciliar, e vocês são hoje nacionalmente reconhecidos sobre isso. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre esse movimento que vocês criaram dentro do mercado veterinário. Eu acho que essa parte é muito legal, que toda vez que a gente fala sobre empreender está muito mais ligado a não desistir, obviamente tendo gestão, tendo orientação, tentando se capacitar, do que necessariamente começar. Porque eu já vi várias, centenas de pessoas começando a empreender, mas desistindo na primeira dificuldade. E pessoas próximas, exatamente. distantes. Então, acho que um dos focos para a gente ter conseguido, realmente a gente reconhece que a gente conseguiu mudar a veterinária nacionalmente, né? Foi porque a gente botou um foco, essa é a nossa bandeira, é nisso que a gente vai se especializar. E quando a gente começou, a veterinária domiciliar era até descriminalizada, né, meu bem? É meio que deixada assim a margem, porque meio que o veterinário domiciliar era tido como um veterinário que não deu certo, por isso que ele teve para o domicílio. A gente falou, não, o domicílio é somente uma escolha. Então a gente lidou um pouquinho com esse preconceito, até pegando a nata da veterinária, olhava com esse certo preconceito. Então hoje é muito legal vendo essa galera reconhecendo o domicílio, apoiando, abrindo espaço, né? Hoje empresas multinacionais estão fazendo projetos especificamente para atendimento veterinário domiciliar. Isso é surreal? Isso é engraçado, porque a gente fala do hoje e do futuro, mas existe um passado. O passado era que eu vi que só ser veterinário não ia me levar muito longe. Ponto. Eu sempre fui muito racional. Eu falo assim, quando eu entrei no baque da veterinária, que era... Eu acho que você nem sabe disso, mas chegar na clínica, ser contratada para ficar ali a noite inteira, que era de madrugada, com um monte de pet, eu só ganhava se alguém chegasse para ser atendido. Eu saí de lá várias vezes sem ganhar nada. Eu saí da minha casa, eu ia pra lá. Cara, é isso a veterinária? Ficava a noite acordada pra não ganhar nada. E aí a conversa com outra veterinária que ela ganhava, em 10 anos de veterinária e 5 anos naquele mesmo cargo, ela ganhava um máximo de 5 mil reais e contente. Falei, caramba, eu estudei pra isso. Então eu sempre fui muito descontente, né? E eu sempre tenho uma frase que eu falo, você tem que ter coragem de ousar ser diferente. Porque todo mundo quer ser diferente, mas não tem coragem. Então é coragem, bater, porque sair dessa inércia não é fácil para um meio tão padrão. Na veterinária é muito tradicional, tipo, atende de domicílio, né? Hoje até que tá de boa. Mas antes era muito, assim, horrível, sabe? Mas eu falei, cara, aqui eu vejo, e de novo, outras histórias que envolvem a Diana. Eu falava, amiga, eu tô atendendo domicílio, eu tô ganhando dinheiro. Hoje, tipo assim, dos R$2 já foi pra 50, e já dá evoluída. Então, dava pra comprar uma banda de tambaqui não, já. Eu lembro que eu peguei Nossa, o carro. A gente ia pra padaria. Não, amiga. Ixi, gente. Aqui tem uma sorte de amizade aqui. Tudo confidencial aqui, bem tranquilo. Gente, nada de gourmetizada, não. Padaria do bairro. Mas que, querendo ou não, vocês viram a evolução desde os primeiros momentos atendendo no domicílio, acreditando que isso aqui pode dar muito certo. Uma coisa que a gente nunca imaginou e que seria algo mais nacional, né? Esse movimento todo. Muito legal. A gente fala aqui sobre autodesenvolvimento em casal e eu queria começar fazendo essa pergunta para vocês. Para vocês, para o Fabrício e para a Andressa, o que significa autodesenvolvimento em casal? Eu acho que o autodesenvolvimento pra gente começou com a Andressa. Em 2018, um dos piores momentos ela até pode contar, mas um dos piores momentos dela como veterinária, quase não se sentindo mais tão veterinária, ela encontrou o desenvolvimento interpessoal, pessoal e interpessoal. E ela fez um curso e começou a desenvolver. Então ela ia trazendo muito pra mim, eu ia aprendendo por osmose. Ela lia os livros e depois eu começava a ler o livro. Então, ela que até começou a falar, que foi tu que entendeu esse caminho primeiro, eu fui meio atrás. Eu não sei se é exatamente isso que ele tá perguntando. Não, porque pra se desenvolver como casal, tem que ter o desenvolvimento individual primeiro. É isso mesmo. Tu começou e depois eu falei. Mas eu acho que de falar de casal, a gente é muito disposto, sabe? Extremamente disposto um pro outro, a gente vai se encaixando e tudo mais. Só que nesse momento, que era um momento ali, vamos supor, de instabilidade pessoal, que reverbera no conjugal, ali eu falei, meu Deus, e agora, né? Eu, enfim, queria desistir da veterinária. Gente, foi um maior rolê. E ali eu conheci mais sobre o meu desenvolvimento. E quando a gente começa a conhecer melhor,
os nossos lados ruins, bons, enfim, a gente começa a olhar para o outro de forma diferente. Acho que foi um ponto muito forte. Nesse momento de 2018, fortaleceu mais ainda, e eu falo que isso foi um preparo para o que ia vir, né? Que antes a gente não era o casal VET ali, né? Era veterinário domiciliar, eu trabalhava fora e ele era administrativo em casa e era assim. E aí isso já foi um preparo para tudo que há de vir. E o que é o autodesenvolvimento? Essa palavra é meio... É a gente querer melhorar. É a gente querer ser uma E todo momento. não é... A gente não precisa florear tanto. O autodesenvolvimento é eu tentar ser melhor do que eu era semana passada, mês passado. Eu vejo que acompanha vocês muito essa indignação desde o começo. Às vezes essa palavra ela pode ser até usada de forma pejorativa, mas no melhor sentido da palavra, essa indignação, cara, eu não aceito isso aqui não, velho. Eu vou melhorar porque, mas todo mundo é... Não interessa o que todo mundo é. Interessa o que eu enxergo, o que eu quero... E isso contagia. Isso contagia o cônjuge. Então começa, como o Fabrício falou, começou por ti e acabou contagiando nele. E aí, cara, vocês começaram a ver, esse é o caminho, velho. Eu vou seguir nesse aqui. E aí é ficar sempre insatisfeito com essa melhora. Tipo, melhorou? Beleza, a gente pode melhorar mais, né? Eu acho que e é engraçado porque, parece bem coincidência, mas ontem a gente teve um ponto, né, que a gente ficou conversando, tá? Fala de discutir, gente, não é brigar, e a gente indignado, né, indignado. Eu já sou assim, aí a gente tava num local propício pra isso, a gente já se confrontando, não de forma conjugal, mas ali empresarial, né, os pontos que a gente podia melhorar. Hoje de manhã foi um ponto pessoal, eu falei assim, você acha isso, que isso é dessa forma, que você enxerga desse jeito? Alguma atitude que eu tô tendo com você? E aí, a gente sempre não fica assim, não vou falar, ele não fala. Não, uma coisa que é fato. Eu acho que um dos principais pontos é esse, é comunicação. Total. Tipo, se alguma coisa me incomoda na Andressa, eu falo de forma bem clara pra ela. Não tem assim, entrelinha. Eles não evitam conversas difíceis, né? Isso faz... eu acho que é por isso que talvez a gente nunca tenha tido conversas tão difíceis entre casal. Porque você sempre vai deixando claro. Exatamente. A gente não deixa acumular. Então, quando já tem alguma coisa, a gente já fala. E, por exemplo, não só alguma coisa que me incomodou na Andressa, mas alguma coisa, talvez, por exemplo, a Andressa chegou, amor, tu se incomoda com isso? Eu falei, não me incomodo. Então, tudo certo. Legal. Tá tudo claro. Legal. Ou, tipo, se ele tá sentindo isso, e assim, é um alinhamento constante, porque isso reverbera no negócio, Com né? certeza. E é engraçado que as pessoas, essa questão de casal, a gente vive 24 horas junto, trabalha junto. O trabalho é em casa. Cara, aqui em casa é um silêncio, a gente vive muito tranquilo. E leva isso para o negócio. Mas para tudo isso acontecer, alinhamento e alimento constante, E só uma coisa para talvez a gente fechar essa parte do desenvolvimento, é entender que o desenvolvimento é perfeito. Eu tenho que entender que eu tenho que mudar, que eu tenho que melhorar, mas entender que quando a gente começou, é muito provável que você que talvez esteja vendo a gente, não vai ter as ferramentas necessárias. Você vai ter que comprar livro, não é só comprar, você vai ter que ler, vai ter que fazer curso, vai ter que escutar podcast, vai ter que escutar audiobook, porque as pessoas que já conseguiram se desenvolver, elas vão lhe ensinar. E muitas vezes você vai ter que fazer investimento financeiro. Tem um certo investimento mesmo. Sim, O que a gente fez hoje de manhã? A gente comprou o que hoje de manhã? Hoje de manhã já comprou um livro para ler juntos. E qual é o nome do livro? Segredo da Mente Milionária. Segredo da Mente Milionária. Mas que eu já tinha escutado o audiobook, mas só que a Andressa viu um podcast, gostou muito, então a gente já vai ler toda noite, a gente vai ler esse livro juntos. Tipo, é direto. E é importante a gente dizer, para ficar muito claro aqui, que o investimento ele não é só em relação a valores, a dinheiro, mas também em relação a tempo. A gente precisa separar um tempo para a questão do autodesenvolvimento. A gente precisa separar um tempo para cuidar da gente, da nossa mente, individualmente. A gente sempre bate isso com relação à nossa identidade, à nossa individualidade, mas também com relação a nós dois, a ter esse tempo de ler juntos, a ter esse tempo da gente cuidar do nosso corpo, a ter esse tempo da gente se cuidar juntos, cuidar da nossa relação, enfim. Mas entrando propriamente dito nessa questão do empreendedorismo juntos em si, vocês dois são sócios, você já disse que vocês trabalham juntos em casa, o escritório de vocês é junto, então meio que 24 horas juntos. É prática. Basicamente. Só quando ele vai na barbearia, e agora nem isso mais, porque o barbeiro vem em casa. É o domicílio, né, mano? O momento que ele não ia, era na Agora eu comprei o barbeiro que vem em casa, é tudo em casa. Nossa, muito tudo bom. em casa. Vocês têm claro, assim, acho que
quem está assistindo a gente e tem talvez essa dúvida com relação eu tô em dúvida se eu quero empreender com a minha esposa ou não, vocês têm claro esse papel, daqui para frente é o Fabrício, daqui é a Andressa, tem muito claro isso, ou hoje em dia, mesmo anos depois, né, porque vocês já estão há bastante tempo juntos nessa caminhada empreendedora, vocês têm claro isso? Ou ainda hoje, conta um pouquinho pra gente, que a gente gosta de saber babados, então eu posso. Se vocês ainda têm algum tipo de embate nisso. Qual o momento do embate? Eu acho que, até um ponto, quando a gente trabalhava junto no atendimento domiciliar, que eu era o motorista auxiliar da Andressa dirigia, eu sempre fui muito organizado e muito metódico. E a Andressa era muito criativa e muito ativa. Então, quando a gente trabalhava junto nesse aspecto, a gente ia embaixo de, poxa, amor, tu não guardou isso no lugar certo, então... Toda vez rolavam os pequenos estresses, mas tudo Parece relacionado... um casal lá de casa. tudo relacionado a trabalho. Já agora, quando foi o Casal Vet, né, quando a gente montou o IDVET, ficou muito bem estipulado. Tudo que for organização é comigo. Tudo que for criatividade e palco é com a Andressa. Inclusive, ontem a gente estava falando sobre isso, que a Andressa estava comentando. Ai, amor, mas é porque às vezes eu sinto que o meu papel é só subir no palco, é só palestrar e trazer ideias, mas exatamente, eu não quero que a tua mente se ocupe como tal financeiro. Isso é um trabalho, gente. Exatamente. Gente, isso é difícil, tá? É verdade. Ser estrelas na nossa cidade Não nasceu pra ficar louca, sim, nasceu pra nós brilhar e ser estrelas na nossa cidade. É isso, então, você saber o papel de cada um, tanto na relação de casal, quanto na relação empresarial. Você saber isso compete a mim, isso compete a você. Mas não significa que eu não possa ver talvez um ponto de melhoria e apontar, e ela vê um ponto de melhoria e apontar. Mas, de certa forma, a decisão final do que é de criatividade, né, de montar novos produtos, no exemplo de cursos, muitas vezes vai ser dela. E tudo que envolve gestão vai ser minha. Então agora ficou muito mais alinhado. E a Andressa fala, mas às vezes eu sinto que trabalho menos. Mas é exatamente isso. Ela não precisa trabalhar a mesma quantidade de horas que eu pra gente ter sucesso. Ela precisa trabalhar as 3 horas que ela trabalha, porque essas 3 horas que a mente dela tá fervilhando de ideia e é o suficiente. Então, acho que no relacionamento... Ninguém bate ponto, Exatamente. né? Exatamente. Então, acho que esse casal tem que entender o que eu sou bom. Eu sou bom de ficar 8 horas na frente do computador trabalhando, beleza, fica lá. A sua mulher que vai fazer isso, perfeito. Você, como esposo, vai ser o cara que vai vender, que vai pra rua, que vai sair de casa, tranquilo, não tem problema nenhum. Não tem que se importar com o que fulano ou beltrano vai pensar sobre isso. Isso Vocês é dois importante. estando alinhados, sobre importante. um ponto que vocês trouxeram muito claro aqui, e aí vocês já estão dando até um spoiler do que trouxe vocês até onde vocês chegaram no sucesso que vocês têm hoje em relação financeira. É cada um entender claramente seu papel e pegar o seu potencial e colocar no máximo naquilo que você é bom, né, cara? E eu acho isso, enfim, é uma concordância. Parece ser muita concordância, mas de fato né? Quando a gente começou, o Fabrício, ele era do Sebrae, ganhava super bem, e eu era estável, tentava na veterinária. Aí ele saiu do Sebrae, então ele meio que trabalhava meio que pra mim, mas não era isso, né? Isso vai interessante, que até familiares pensavam isso. Cara, se a gente não tivesse muito firmeza quem nós somos, poderia ser que já vi várias mulheres. Porque, tipo, ele veio pra cá. Ele não trabalha pra mim. Eu tô contando coisa de 2016. A gente trabalha junto. Então sempre foi muito, muito, muito claro, né? Era assim, depois foi indo. Hoje, o Fabrício, externamente, pode ser que você veja mais a mim e o Fabrício juntos, né? Internamente é ele que manda. Pra mim, eu acho, gente, hoje eu tô quase pra ser a mulher troféu. Tô aqui, ó, no ponto da mulher. Mas ela falou... Mas aí, só pra completar, essa questão de, tipo, reconhecer. Eu vejo que as pessoas, elas não reconhecem. Tipo, não, esse aqui é o trabalho dele. Não, esse é meu trabalho. E reconhecer. Tem gente que quer se meter demais num, vai pro outro, e a gente aqui é bem alinhado em relação a isso. Até uma coisa que o pastor falou, não ligar pro que os outros falam. O meu próprio pai, ele, por exemplo, uma vez estava lá na minha mãe, os primeiros 6 meses eu trabalhava no Sebrae, estava estável lá, aí eu fiquei de férias, a gente começou a trabalhar junto e implementei tudo que eu sabia no Sebrae no negócio. E começou a dar muito certo. Tipo, em 1 mês a gente aumentou 30% do faturamento. Aí eu cheguei a voltar a trabalhar e eu falei, amor, eu vou sair do Sebrae. Aí aquela noite a gente, meia-noite, assim, eu falei, tá dormindo? Ela falou, não.
Porque, tipo, era uma decisão muito importante. Era uma renda estável que eu tinha, eu ganhava bem, eu era reconhecido nacionalmente também pelo Sebrae, ganhei 2 prêmios nacionais, e eu falei, não, eu vou sair. Aí quando foi na segunda-feira, eu fui lá com a minha gerente, pedi as contas, e depois de lá, graças a Deus, saí de lá com as portas abertas, a gente começou a empreender. E juntos, né? Aí, depois de um tempo, a gente trabalhava junto, eu era um motorista, então eu saí de uma posição de meio de consultor para ser motorista, mas eu sabia que era necessário. Depois de 6 meses, eu comecei a ficar só no administrativo. Fiquei em casa, que a gente contratou uma estagiária. E o meu pai, uma vez, ele fez até uma brincadeira. A gente foi almoçar da minha mãe, aí a Andressa saiu para trabalhar e eu fiquei em casa. E olha lá, Fabrício, tua mulher vai trabalhar e tô aqui. A Andressa ficou revoltadíssima. Essa geração também não entende. Exatamente. Não, ele abraçava. E eu entendo isso, porque pro meu pai, o trabalho é tu sair de casa, é tu suar, e tudo bem, não tem problema. Agora ele já tem a percepção que tão importante quanto sair de casa é ter alguém para fazer tudo funcionar. Claro. A gente gravou um vídeo há um tempo atrás falando sobre ética do caráter e ética da personalidade, e a Edlin fez uma analogia perfeita sobre as pessoas enxergarem só a fachada e não enxergarem a estrutura. Então, cara, muitas vezes o que as pessoas vão olhar vai ser só a fachada. O que teu pai estava vendo era a fachada. Ele não estava dentro do relacionamento de vocês, entendendo o que realmente estava se passando e como havia um planejamento temporário para que vocês crescessem e vocês chegaram onde vocês chegaram. Então, isso tudo é muito interessante. Vocês têm uma experiência, assim, vocês podem compartilhar de uma dificuldade tão grande, assim, que cara... A gente Tem olha, uma... a gente olha Cara, vocês estão muito ligados, mano. Né? Tem gente que demora pra responder. Essa experiência foi incrível. Ano passado a gente fez o congresso. Tipo, ano passado. Aí a gente tinha gravado um vídeo há 5 anos atrás. Não, esse vídeo foi Grava. final de 2019. Final de 2019. A gente falando, daqui a alguns anos, centenas de veterinários vão estar vendo esse vídeo. Escuta o que eu vou te falar. Que esse dia foi o pior dia da nossa vida. Foi um dia que a gente tinha um consultório móvel, né? A gente foi evoluindo, fez equipe de atendimento, tinha um consultório móvel, fizemos bastante investimento. Ele começou a dar um problema. Era uma van, né? E aí ele começou a dar um problema. A gente gastou ao todo quase 30 mil reais gastando, investindo. E até o cara falou, não, Fabrício, agora tá tudo certo, tá maravilhoso. E eu falei pra Andressa, amor, bora vender o carro? Ela falou, não, amor, não vamos vender. Não vamos vender. Aí depois a gente vai falar. Depois a gente vai falar do porquê foi isso. E aí o cara arrumou. A gente arrumou todo o carro, limpou todo ele, fomos fazer um atendimento. Amor, bora fazer o atendimento. Era sábado, né? Sábado de tarde. A gente foi fazer o atendimento e volta das 6h30. E aí quando a gente sair, a gente já vai pro sushi, vamos pro rodízio com o valor que a gente fez lá no trabalho. E aí quando a gente volta, o carro dá o mesmo problema. Ele tá resumindo, tá, gente? Porque isso foi uma dor de cabeça. Foi a dor de cabeça ao longo de um ano. Eu tive uma crise que eu chorei, foi um ataque de pânico, realmente. Meu coração disparou, eu chorei, fiquei angustiado, eu batia no carro, eu gritava. Ele ficava assim, eu nunca vi, até hoje, desse jeito, ele ficava tremendo. Eu falei, meu Deus do céu. E aí eu tomei o carro, eu saí do carro, eu liguei, eu não sabia o que fazer. Eu liguei desesperado pra uma amiga minha, né? E eu falei, amiga, me empresta 7 mil. A gente não é de ficar pedindo essas coisas. Era assim, eu preciso de dinheiro porque pra comprar todo dinheiro foi investido no carro e o carro não funcionava. E o nosso trabalho, não é porque eu queria comprar um carro por comprar, porque o nosso meio de trabalho precisa de carro todos os dias. E aí eu liguei, tipo, do nada pra ela, amiga, empresta 7 mil. Amiga, mas o que tá acontecendo? Eu não sabia explicar direito. E aquele dia a gente fez um vídeo, né? E por que a gente chegou nessa situação? Eu acho que é legal tu falar essa parte. Essa situação, eu não sou uma pessoa de ligar muito pro que os outros vão dizer. Nesse pior momento, a gente falou, cara, a gente vai fazer um vídeo pra daqui a alguns anos a gente mostrar em um local o quanto que... não deve ser feito. O que não deve ser feito. Porque naquele momento, eu não queria me livrar da van, porque eu pensei, o que os outros vão dizer? Era exatamente o prejuízo emocional, financeiro. Era por isso. Então, tudo aquilo a gente estava passando porque o medo de largar algo, porque o que os outros vão dizer? A gente tava vão dizer o caramba, sabe? Enfim. E essa van chegou num ponto assim que a Andressa saía para trabalhar com a van. Toda vez que a Andressa me ligava, o meu coração disparava. Porque quantas vezes eu já tinha peça sobressalente da van na moto, eu ia de moto
e entrava debaixo do carro no sol quente pra resolver. Quem tem carro engatilhado, a gente já teve um carro com problema em motor, sabe que gera esse pânico. É o Peugeot? É uma Era o Citroën. Era o Citroën. Não, então, assim, a gente sabe que é tão ruim. desesperador, né? Então, se tá passando por isso, cara, vai dar certo. Não pira. Não desiste. Não desista. Mas um ponto é, esse, a gente aprendeu. Aí, esse carro, ele era impossível não olhar ele, porque ele era imagina uma ambulância, tá, gente? Uma ambulância que Toda ele ficou apotada. estacionada no carro. A gente Nossa, olhou... tinha você, né? Tinha a foto da Andressa gigante. Bota na tela. Coloca na tela. E aí, a gente, nesse dia, a gente tava tão exausto. Gente, é muito difícil a gente tá bad, mas nesse dia, minha mãe quis falar, mãe, não quer falar nada. Aí a gente pegou a cama, colocou no quintal da casa, não sei porquê, mas a gente colocou lá pra Dormir do pra relento. dormir. E aí a gente olhou um pro outro, assim, no olho mesmo, a partir de hoje, esqueça essa van. E a gente entrava e saía de casa, essa van, a gente não via. Por quê? Porque o problema era a van. E o que foi incrível? Eu já empreendo há 10 anos. Não, eu já empreendo há 14 anos. 15. Não, 15 anos. Nós já empreendemos juntos há 10 anos. Esse foi o único ano que a gente não teve crescimento. Por quê? A gente olhou o problema. A gente olhava o problema e não queria se livrar do problema por medo do que os outros iriam pensar. A gente deixou a van encostada lá, galera. A gente decolou. A gente decolou assim, foi absurdo. Quanto tempo a gente tirou um carro? Uma semana. Em uma semana a gente conseguiu o valor para investir e tirar o carro. Gente, piada. Não, eu acho que você sabe os detalhes, assim, então. Não, assim, é engraçado, porque a gente já ouviu essa história, sei lá. A gente tava no congresso, Mas então a gente participou do congresso. que a gente escuta, Foi de arrepiar não, no de congresso verdade. quando a gente viu a história sendo contada lá e como tudo aconteceu. E assim, até esse feeling de vocês tinham tanta certeza que vocês iam vencer, iam passar por esse problema que vocês tiveram, a ousadia de gravar um vídeo e falar assim, cara, eu não aceito. A indignação que a gente comentou. Eu não aceito ficar nesse lugar que eu tô, velho. Eu tô aqui agora. Mas ela tem que ter raiva. Porque tem gente que só vai na raiva. Gente, as pessoas, normalmente, elas pulam de avanço, não é? Ah, porque eu quero... Não. Dá um xingar aqui. Mas cacete, isso aqui eu preciso ter uma vida melhor que essa. Tipo assim, eu não posso aceitar. Eu vejo que as pessoas, elas são muito boas em consigo mesmo, sabe? Uhum. Ai, é porque assim, porque meu pai... Ai, é porque minha vida foi... Ai, meu amor, eu sei, a sua vida foi sofrida. Sou muito empática, não, tá? Sofrida no passado. Mas daqui... E aí? realidade. Eu já tenho... No meu caso, eu tenho 33 anos, a gente vai ainda ficar se baseando no passado pra ter um futuro melhor. Então, meu destino é esse por causa do que aconteceu. Então, a gente é uma coisa bem clara com a gente. A gente tem um grande fator, autorresponsabilidade. Se a gente tá na baixa, o problema é nosso. Se a gente tá na alta, o problema o mérito também é nosso. Então, e esse fato de a gente saber que a gente tá aqui não é por ninguém, é só por mim e por você, o que a gente vai fazer? Então, o ano passado, a gente teve uma estabilidade também na empresa. Só que, como a gente teve essa situação, e pode ser que essa situação, se não tivesse acontecido lá no início, pode ser que pudesse ser pior. A gente ia demorar pra pivotar. Quando a gente viu, eu já tinha visto em janeiro. Amor, não. E hoje eu não tenho problema, não. Dou 2 passos tranquilo pra trás. Mas sem olhar pra trás. Porque, apesar de, né, eu sou assim, gaiato, gosto de aparecer, não sei o quê. A gente tem que controlar muito o ego. Porque se eu falasse, não, mas assim, eu tenho tudo, eu vou tranquilinho. Porque eu não quero mais passar por isso. A gente sabe que em um momento assim, né, de inflexão, a gente precisa ser bem racional, dar 2 passos pra trás. Se a gente não tivesse dado dois passos pra trás, pode ser que a gente não estivesse do jeito que a gente tá. Que agora está já estabilizando pra avançar de novo. Uhum. O jeito de vocês, ele inspira muitas pessoas, né? É. Os alunos de vocês, cara, são milhares de depoimentos que tem de vidas que foram diretamente transformadas pela influência de vocês. A gente, como amigo, sempre teve vocês como referência. Álvaro e Camis, que vão gravar com a gente, que são sócios de vocês. Álvaro, que é o meu sócio. Então, a gente teve muito próximo ali. E a gente gosta de falar muito no 2 pontos sobre frequência. E como é importante, dentro do autodesenvolvimento em casal, os casais, né, não só um com o outro, mas até ao redor, e aí isso envolve o ambiente, estarem na mesma frequência. Sim. O que vocês pensam sobre frequência e sobre esse incentivo? De onde vem esse... Porque eu vejo que vocês incentivam de graça os amigos de vocês, a gente. Nossa, Quantos gente, é prova incentivos vocês trouxeram pra gente na minha transição, né, quando eu fui
pro empreendedorismo, que eu tava com medo. O Fabrício falou, cara, vamos, a gente é muito parecido, vem. A gente é de provocar. Hoje eu teve provocação aqui, tá? Se isso acontecer, vocês vão colocar depois aí. O tempo todo vocês estão provocando a gente, porque a gente vê que essa é a forma de amor de vocês com os amigos, com as pessoas que vocês gostam, de empurrar pra frente, e isso volta pra vocês de alguma forma. Então, o que vocês pensam sobre tudo isso, sobre frequência? Eu acho que uma coisa que eu e Andrés conseguimos identificar muito é potencial nas pessoas. Por exemplo, desde a gente nunca contratou, eu já contratei o total de 19 pessoas. Eu só demiti uma pessoa. Toda a gente contratou por perfil comportamental, não foi por capacidade. A capacidade a gente ensina. Então eu acho que a gente conseguiu, por termos conseguido desenvolver pessoalmente, interpessoalmente, através de vários cursos que a gente fez, então a gente consegue ter esse feeling. Então a gente não perde tempo com qualquer pessoa. A gente vê que aquela pessoa não tem um tino para, não é nem para empreender, mas que ela não quer evoluir. Aquela pessoa que está acomodada, beleza, fica aí, eu não vou conversar com uma pessoa, olha, faz isso, faz aquilo, tem essa oportunidade. Agora, quando eu vejo o potencial e eu vejo que essa pessoa só precisa de um empurrão, meu amigo, eu vou empurrar. Eu vou empurrar, entendeu? Tanto que até às vezes falou quando amor, essa pessoa a gente não pode empurrar tanto. Essa pessoa a gente pode empurrar mais. Então a gente é muito assim de... E maturidade, né? Porque maturidade quando também. A gente começou, a gente queria empurrar todo mundo. Porque isso é bem comum. Você começa a evoluir, aí você tá aqui, cara, você começa a ter uma vida melhor. Enfim, várias coisas acontecem. Aí você quer o quê? Bora! Só que às vezes o outro não tá. Aí você se torna um chato. A gente já foi o chato do rolê. Logo né? no começo, verdade. Com certeza. Ainda mais lá em Manaus, né? E eu ficava aí... Aí eu já falava, cara, a gente tá sendo chato do rolê. Cara, não vou fazer mais nada disso, não. Aí hoje, mas às vezes eu não consigo, ainda não falo um pouquinho ali. Mas é porque faz muito parte da gente ser provocativo, não porque a gente provoca para você, é porque a gente se provoca. A gente se provoca toda hora. Tipo, ele fala, amor, o que você... Se for pra algo que eu tenha assistido, não vai. A gente é muito um ao outro se ter desafio, sabe? Entre nós. E esse ponto também que tu comentou, Pastor, sobre frequência, eu e a Andressa, a gente tem vários tipos de amigos. A maioria são casados, mas, por exemplo, quando a gente tá no relacionamento com amigo ou criando um relacionamento com um casal de amigos, eu, obviamente, vou ter mais relacionamento com homem e a Andressa com mulher. É ver que um dos dois começou a falar, deu algum indício de traição, alguma mensagem de forma bem clara, pornográfica, que ele vai enviar, a gente já corta total. Cara, você entrou num ponto interessante, até de que existe muito essa de que, quando tá só homem, aí começa a fazer brincadeirinha. Não existe isso. Não existe. Homem de verdade, que respeita a sua esposa, respeita a sua família. E isso é uma parada que a gente defende muito no 2 e ponto. Se você é homem de verdade, você é homem de verdade na frente da sua esposa e por trás dela também. Exatamente. Então você vai respeitá-la em qualquer momento. Então a gente sempre teve isso no nosso círculo de amizade. Muito. E o que é louco é que é o seguinte, aí a gente tá em grupos de amigos, assim, diferentes, e aí a Andressa fala, não, tem um relacionamento maravilhoso. Dependendo com quem tá, vai achar, nossa, iludida. Nossa. Real. Gente, tem isso, né? Com certeza. Tipo assim, é igual aquele meme, tipo, a galera, as meninas juntas, assim, tipo, falando mal do marido. Gente, dessa conversa eu não participo. Eu não participo. Eu me sinto mal. Tipo assim... Mal. E se eu... por exemplo, eu tava... Eu gosto de uma pessoa... Eu começo a ver que ela tem alguns princípios que não cabe a mim. Eu não falo não quero sua amizade, eu só paro de dar moral porque eu não gosto. E é um ponto bem importante que eu vou falar aqui sobre ambiência, né? Seja mega intencional. O que você quer hoje? Porque o Fabrício já teve várias versões. E uma das versões é quando a gente quis andar de motorhome. A gente passou 3 anos. Todo domingo olhando gente consumindo andando de motorhome. A gente tava no Facebook. Eu comecei a andar de motorhome. Vivenciar aquilo, né? E eu perguntava da Edinho, do Pastando, dando exemplo, que não tem nada a ver com motorhome. Sim. O que vocês acham de andar de motorhome? Porque normalmente as pessoas, não por mal, eu acho que é perigoso. Ou vamos para aquele lugar. Amiga, acho que não, hein? E aí vai influenciar. Eu tenho uma personalidade diferente deles. E aí, poxa, não vou. Não. Intencionalmente, vamos falar com pessoas que vivem isso, pessoas que querem isso, pessoas que estão no movimento. A gente é ignorante sobre o assunto. Exatamente. Então a gente tem que saber muito com quem que eu vou pedir conselho. Por exemplo, se for conselho espiritual, eu sei que eu posso contar com você, eu sei que eu posso contar com o Álvaro. E é isso que a gente tem como referência. Né? E aí, por exemplo, se for conselho falando do exemplo de motorhome, aí eu sei as pessoas que eu vou conversar de motorhome. Se for conselho,
como ser milionário. Eu conheço, a gente tem um contato com os milionários, eu vou perguntar dessas pessoas. Porque se a gente for pedir conselho da pessoa errada, essa pessoa ela vai, de certa forma, te desestimular, não porque ela quer. É uma forma de te proteger. Porque ela gosta de ti e ela acha que talvez não vai dar certo, ou porque ela talvez não tenha a mesma visão de mundo que você Não tem a vivência. Não tem a vivência, não sabe os caminhos, entendeu? Então, a ambiência é muito importante disso. Em qual momento tu quer viver? Porque, Andressa, nós temos versões. Nós temos a versões com vocês, temos a versão com o Álvaro amigo, temos a versão com o Álvaro empreendedor. O Álvaro é o nosso sócio, vocês vão gravar com ele também, né? Que é sócio, a gente é tudo. Quem é sócio aqui? Tudo junto e misturado. Aqui, o Álvaro também tem com a gente. Então é interessante a gente saber que tem, em diferentes ambientes, nós vamos ter diferentes versões, mas que as diferentes versões não vão influenciar nossos princípios e nossos valores. Exato, é importante dizer. Não é que a gente muda a identidade, não é isso. Exatamente. Não é isso. A gente falou sobre princípios e valores. Quais são os princípios e valores do Casal Vett, CNPJ? Princípios e valores do Casal Vett quanto casal mesmo, CPF. E por que são esses valores e princípios? E se são os mesmos? Enfim. Quando a gente começou no Casal Vett, era uma forma de fazer uma renda extra. Fato. Era isso, era ganhar um dinheiro a mais. Depois virou realmente um propósito, porque a gente viu que quanto mais a gente trabalha, mais a gente muda a vida de outros veterinários. Até que chegou um momento, foi 2 anos atrás, 3 anos atrás, que eu falei pra Andressa, amor, a gente vai mudar a veterinária nacionalmente. E na época a Andressa... 2 anos não, acho 4 anos. Uns 4 anos. A Andressa até ficou meio assim, né? Mas depois ela entendeu, quando a gente começou a mudar realmente o cenário nacional, ela começou a entender, nossa, é realmente possível Incorporei também. mudar o ambiente. Então, como casal Vett, né, CNPJ, o nosso objetivo é transformar a veterinária através do empreendedorismo. Eu acho que os valores é lealdade. Tipo, a gente é muito leal absurdamente um com o outro. Eu acho, não sei se as pessoas falam isso, e às vezes não entendem, eu acho, o significado da palavra, mas eu acho que lealdade é algo muito, muito forte. As pessoas falam, os melhores amigos. Cara, Fabrício, desejos, tudo. Ele sabe o que eu quero, o que eu não quero, o que eu tô insatisfeito, o que eu tô muito satisfeito. Essa questão de alinhamento, pra onde que a gente vai? E toda hora, sabe? Então, a lealdade, ela tá relacionada é tão intrínseco entre a gente, que até é muito difícil explicar, né, sobre essa... Uma coisa que eu até poderia dar conselho pra vocês como casais, que são a maioria da galera que tá assistindo aqui, pega você e separa 20 perguntas que você quer saber dela e ela pega e faz 20 perguntas que ela quer saber de você. Deita na cama e começa a conversar. Uma vez a gente ficou quase 4 horas, né? Isso, e foi muito interessante que a gente chegou num ponto aqui, né, que se eu for falar, vai... Cara, a gente... Meu Deus, a gente tá anos, a gente nunca tinha parado pra pensar nisso. Ele falou... Como assim? Eu não sabia disso, Às vezes tem perguntas tão bestas, mas que dá uma profundidade tão absurda. Simplesmente a gente pegou, fez as perguntas, sentou, deitou na cama e conversou. Amor, o que isso significa pra ti? E ela foi passando pra mim. E isso é absurdo. Isso deve aumentar a intimidade num nível absurdo. E aí a intimidade traz a lealdade, porque, por exemplo, eu não consigo enxergar a minha vida sem a Andressa do meu lado. E é a mesma É surreal. coisa. Não vejo como. Às vezes ela pergunta, amor, tu já se imaginou como seria sem mim? Eu não consigo. Eu não consigo ver outra pessoa na minha vida. Eu te amo. Eu também te amo. Dizendo que ama aqui, ó. Que ama? Eu amo ele. A gente só ama Deus. Gosta dele. Gente, isso aqui foi uma aula. Vocês estão acostumados a dar aula, né? Isso aqui foi uma aula sobre 2 e ponto. Isso foi uma aula sobre autodesenvolvimento em casal. Então, muito obrigado por compartilhar isso com a gente acompanha. Eu sempre falo para os meninos, né, que vocês inspiram a gente. Então, as ações de vocês, eu gosto muito dessa frase, as ações, elas gritam muito mais do que as palavras. Tudo que vocês comentaram aqui, porque foi fácil de vocês falarem, porque é algo do dia a dia de vocês. Então, não tem roteiro para isso, né? Então, muito obrigado por poder compartilhar isso com a gente, por poder compartilhar isso com a nossa comunidade que está procurando se desenvolver. E
Onde é que a Fechamos. gente encontra vocês? Eu quero, antes de falar desse ponto, gente, eu adoro falar sobre isso. Só pra fechar, já que eu sou Claro. do casal, Vai né? lá. As pessoas, elas estão terminando o casamento muito fácil. Tipo, qualquer coisa termina. E faz 2 anos que eu me formei em analista comportamental. Cara, exatamente isso. Quando eu olhei pro Fabrício, eu me atraí por coisas que eu não tenho. Eu falei, nossa, que homem organizado, que homem correto, que homem isso. Aí a gente começa a fazer. Eu acredito que é a mesma coisa. Uhum. E normalmente assim, porque a gente se atrai pelo que falta. Tipo, o que falta em mim, totalmente isso. Eu e o Fabrício, a gente é completamente diferente. E acredito que a maioria dos casais são assim, porque é exatamente isso que eu não tenho, enquanto no outro. Mas aí vem um ponto. Na hora do casamento, ai, ele é muito organizado, ele é muito certinho. Caramba, mas foi exatamente isso que você gostou, né? Então a gente tem que tomar muito, muito, muito cuidado, porque a gente é complementar ao outro, saber que eu tenho os meus defeitos, a Cris tem os defeitos dele, e a gente precisa saber lidar com isso. Então é um ponto fantástico para ser visto. Os nossos perfis é mega complementar, porque é muito diferente, né? Isso foi muito importante pra gente ter consciência. Ele é assim, eu sou assim, e como que a gente vai viver aí ao longo da vida com essas indiferenças. Muito bom, gente. Muito bom. Por mim, a gente ficava horas, mas a gente tem um Cara. voo, A gente vai perder o voo. É nem fazendo de 2 horas. Aí a gente vai falar de amizade. Porque, ó, você vê que a amiga não tem isso, esse negócio de amizade. Não tem. Se você tá vendo esse vídeo é porque deu certo, a gente conseguiu pegar o voo. A gente vai gravar de dentro do Senão já avião. vai ter outro vídeo que Já eles vão vai ter. voltar e continuar gravando. É isso. Sim, gente, mas ó, não esquece de curtir, compartilhar, comentar o que você mais gostou nesse vídeo. E também, ó, deixa o like. O que mais que a gente tem que falar? Compartilha, se inscreve. E onde é que a gente encontra vocês pra fechar? Verdade, gente, por favor. Arroba Casalvete qualquer canto, pessoal. Cara, fácil TikTok, de achar. YouTube, Instagram, você vai Mesmo encontrar que a gente você lá. não seja da área, vale a pena seguir lá, porque É isso. vocês estão vendo o tipo de aprendizado que a gente tem com eles, né? Afinal, não é sobre mostrar o caminho, mas valorizar a jornada. Valeu, a gente se vê. Muito bom, cara.